Pessoal, agora vamos dar seguimento. Já conhecemos os tipos de células do tecido nervoso e agora nós iremos prosseguir adiante com o funcionamento destas células, tá bom? O nome desse evento nós damos de neurofisiologia do potencial de ação, tá? Neurofisiologia, me atrapalhei um pouquinho na fala, desculpa. Perdão, trava-língua, né? Neurofisiologia, então, é o mecanismo do funcionamento dessas células do tecido nervoso dentro do nosso cérebro. A princípio, nós já sabemos algumas coisas que eu já vinha trabalhado anteriormente, que é sobre os princípios de sensibilidade, né? E motor, que é a resposta motora, e a gente vai ver exatamente como isso acontece, tá bom? Bom, então, olha só, nós temos aqui potencial de ação do neurônio, tá? Que é, consequentemente, a pergunta que está correlacionada a como o neurônio ou como o impulso nervoso é gerado. Várias vezes eu falei para vocês durante as aulas anteriores, na sala de aula, que o neurônio aferente, ele capta, o eferente, ele retransmite, impulso. Falei diversas vezes da palavra impulso para vocês, não foi? E o que é então esse impulso? Como que ele é gerado? Qual que é o objetivo dele, né? Bom, então a princípio, nós temos aí dois mecanismos que geram esse impulso nervoso, que fazem parte, na verdade, desse impulso nervoso, tá bom? Que é o mecanismo que eu chamo de potencial de repouso do neurônio e o mecanismo de potencial de ação, tá? São dois mecanismos que, a princípio, englobam um evento que eu chamo de potencial de ação, tá bom? Então, o potencial de ação, ele é caracterizado por dois momentos, o potencial de repouso neuronal e o potencial de ação neuronal, ok? Bom, seguindo adiante, nós temos aqui potencial de ação do neurônio. Eu coloquei aqui para vocês uma plaquinha de energia e um símbolo de carga positivo e negativo, para vocês não esquecerem essa correlação que eu vou explicar agora, tá bom? Vamos lembrar que os neurônios, eles possuem as células do neurônio, as células cardíacas, algumas células, a princípio, elas possuem voltagens, tá bom? Isso mesmo. Voltagens por conta, gente, do quê? Dos íons de eletrólitos que constituem ela. Lembra? Potássio, sódio, camada de eletrosfera, vocês lembram disso na química? Né? Dos íons que um perde, outro ganha, enfim, isso tem uma correlação bastante relevante quando eu falo então de voltagem intracelular. Pois bem, a princípio, pessoal, o neurônio ele tem então uma voltagem, beleza? Então lembrem dessa plaquinha que eu coloquei aqui à direita de vocês. E essa voltagem ela vai se alternar justamente entre o meio extracelular e o meio intracelular. Pois bem, o que seria esse meio extracelular? É o meio de fora da célula, né? Onde ela está para fora. E o meio intra é onde ali a gente tem o citosol, a parte mais interna das organelas celulares, que vai ter uma voltagem também diferente. Então, olha só. Como eu tenho, então, uma voltagem dentro, vamos imaginar que isso aqui é um neurônio, eu tenho uma voltagem dentro e uma voltagem fora, tá? Quem vai controlar essa voltagem é o que nós chamamos de membrana plasmática, certo? Ela é o limite entre a voltagem de fora e a voltagem de dentro, beleza? Então, como eu disse para vocês, essa voltagem ela acontece devido à concentração de íons. Quem são esses íons? Os que ficam fora e os que ficam dentro. Ok? Lembrando que essas voltagens, já que elas são diferentes, nós podemos classificar, então, a voltagem positiva, tá? E a voltagem negativa, beleza? São os tipos de voltagem. Bom, primeiramente acontece aí o potencial de repouso da membrana. Da membrana de quem? Do neurônio, né? Olha só. A célula nervosa em repouso, quando ela está, a célula lá, o neurônio, quando eu falo de célula nervosa, estou falando de célula neuronal, lembram disso? Não é uma célula glia. Quando ela está em repouso, dentro dela é polo negativo, certo? E fora, polo positivo. Então, se fosse me desenhar um neurôniozinho aqui, ó, eu já sei, falando de voltagem, que no meio
intracelular, ele é polo negativo. Vocês precisam entender isso para poder entender depois, posteriormente, o impulso em si. E no meio extracelular, ele é polo positivo. E isso devido porque eu sei que tem elétrons aqui dentro, íons, que vão dar essa característica, tá? Então, por que isso acontece? Porque dentro da célula, do neurônio, existe maior uma carga de moléculas negativas que são restritas à saída. Então, por isso que eu tenho a tendência de ter mais moléculas negativas dentro do que fora, porque elas são resistentes a ser permeabilizadas pela membrana plasmática. Então, aqui eu tenho um neurônio em repouso. Vocês entenderam, amores? É um neurônio em repouso, ok? Por isso que eu chamo de potencial de repouso da membrana plasmática. Aqui eu trouxe um esquema para vocês entenderem, então, ó. Eu tenho íons que vão... Isso aqui é como se fosse, perdão, essa parte em vermelho que eu estou riscando agora, como se fosse a membrana plasmática, ok? E aqui eu posso observar íons negativo intracelular e extracelular polos positivos. Então, eu vou chamar isso de polos também, viu, pessoal? Não tem nenhum problema, não. É o que eu dou o conceito de polaridade. Então, se eu cair numa pergunta de prova, o neurônio ele possui dupla polaridade, verdadeiro, das quais são intracelular negativo e extracelular positivo. A gente já consegue observar aqui a presença de alguns eletrólitos aqui, ó. Vamos lá. Observem que no meio extracelular eu tenho uma concentração bem grande de sódio, tá? E no meio extracelular eu tenho uma... Perdão, gente, falei errado. No meio extracelular eu tenho a concentração, né, de sódio, olha só, e no meio intra uma concentração de potássio. Então eu consegui observar nessa imagem que o meu neurônio, ele tem uma bipolaridade, sendo ela intra negativo ou extra positivo, e também ele é cercado ou rodeado de quê? De eletrólitos, dos quais são sódio e potássio. Não sei se vocês lembram de CMC, ok? Nós falamos lá da bomba de sódio e potássio. Vai ter uma total correlação aqui, tá? Que é um tipo de transporte ativo que essa célula vai desempenhar para poder transportar esse sódio aqui para dentro, tá? E depois, consequentemente, equilibrar os meios. Ok? Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma correlação bem facinha dos polos, igual o neurônio funciona igual o polo de uma pilha. A diferença é que na pilha eu tenho um polo em cima e outro polo embaixo que tem uma bipolaridade diferenciada. Já o neurônio, ele vai ter um polo positivo para fora e um polo negativo para dentro. Ok? Pra vocês lembrarem disso. Bom, então olha só. Isso aqui é só uma imagem para a gente poder fixar, tá bom? Que o meio extracelular ele é carregado positivamente e no meio intracelular ele é carregado negativamente. Okay? E dentro, o que é? O que ele tem maior em quantidade? Ele tem maior miliequivalentes por litros de potássio intra e extracelular ele tem maior miliequivalência por litro de sódio. Então a gente pode até desenhar aqui, né? Ó, extracelular ele tem mais sódio e intracelular ele tem mais potássio. Gravem bastante isso, porque vai ser de importância a decisão na hora do entendimento da neurofisiologia em si. Nós já estamos engatinhando para chegar lá. Tudo bem? Que eu só coloquei a marcação em amarelo para a gente poder entender a concentração de íons importantes desse mecanismo no potencial de ação da membrana, tá? Bom, até então eu sei que isso é um potencial de repouso, ok? O que é o potencial de repouso, então, prof? É quando a minha membrana plasmática está estável, da qual o neurônio tem sua polaridade negativa intracelular e sua polaridade positiva extracelular. Pronto, isso é potencial de repouso da membrana, ok? Bom, lembra que eu falei para vocês que nós temos, então, um potencial de ação agora? Estava em repouso, agora vai entrar uma ação, um fato, um evento que vai gastar energia? Quem são os íons que estão envolvidos nesse potencial de ação? São dois, aqueles que nós acabamos de ver, que está um fora e outro dentro. Então, a entrada e saída de sódio, né? No caso, sódio e potássio, vão derivar o que nós chamamos, então, de potencial de ação. Para que isso aconteça, eu preciso observar bem aquela estrutura da membrana plasmática, tá? Imaginem que isso aqui é um corte ampliado da estrutura da membrana plasmática de um neurônio e que eu consigo observar aqui algumas estruturas bem importantes, tá? Primeiro, eu consigo observar aqui que a membrana plasmática ela tem uma camada, duas camadas. O que caracteriza isso? Uma bicamada, tá? Uma bicamada de quê?
de elementos de fosfato e de elementos de lipídios, que são essas esferas. Essa conexão de fosfolipídios, porque eu tenho a união de fosfato, mais lipídio, né? Forma então uma bicamada fosfolipídica que tem essa função aí, inclusive, de regular a permeabilidade, tá? O que entra e o que sai, inclusive aquele mecanismo por osmose, que é um transporte passivo que não tem gasto. Quando eu falo em transportes que têm gastos, pessoal, gasto energético, são transportes que a célula precisa produzir uma molécula de energia que eu chamo de ATP. Seja ela para poder abrir essa membrana ou fechar essa membrana, fazer algum movimento, ela precisa gastar energia. Gastou energia, nós chamamos então de transporte ativo. Então, o sódio e potássio que entra e sai é transporte ativo e gasta energia. E por onde que ele vai entrar e vai sair? Por uma estrutura, essa verde que vocês estão vendo aí. Ficou bem legal agora, né? Eu falei, esse negocinho foi subindo ao mesmo tempo, ficou bem legal. Por onde, então, que esse sódio vai entrar, o potássio vai sair? Já que é um gasto energético, por a porta de entrada específica dele, que eu chamo de proteína bomba sódio e potássio. Professor, mas toda célula na sua membrana plasmática possui uma proteína bomba sódio e potássio? Com certeza, porque a célula ela vai mediar vários tipos de mecanismos. Com o gasto de ATP, que é adenosina trisfosfato, que é uma molécula de energia, nós já vimos isso em CMC, ou sem gasto, tá? Como, por exemplo, a osmose. Então, eu já sei que esse meu sódio e potássio ele vai entrar por canais específicos de proteína de bomba de sódio e potássio, tá? Então, olha só. Só um instantinho. Bom, então olha só. A proteína bomba sódio e potássio, ela vai ficar então entre a membrana plasmática mesmo, ok? E ela vai, como eu disse anteriormente, controlar a entrada e saída desses íons. Como é que ela vai fazer isso? Gente, essa proteína de bomba de sódio e potássio, ela fica distribuída em algumas regiões da membrana, tá? Não é só um lugar, não, caso você está se perguntando isso. Então, olha só, para cada 3 íons de sódio que está lá fora, entram 2 íons de potássio, ok? Então, 3 íons, 2, 3 íons, 2, para controlar essa quantidade. Conforme esses meus potássios vão entrando de 3 em 3, conforme esses meus sódios, né? Conforme esses meus sódios vão entrando de 3 em 3 e o meu potássio vai saindo de 2 em 2, concordam comigo que esses potássios vai chegar uma hora que vão ficar na minoria aqui dentro e lá fora na maioria e vice-versa com o sódio? Então, consequentemente, eu vou ter o quê depois disso? Uma alteração de concentração de eletrólitos, tá? Então, olha só para vocês observarem que tem bastante proteínas bomba sódio e potássio. E cada vez que um íon desse entra e o outro sai, nós gastamos ATP aqui por conta dessa aberturinha. Tá vendo que ela vai se abrindo, né? Ela vai abrindo, fechando e abrindo. Aí esse movimento gasta ATP. Por isso nós chamamos de transporte ativo, tá bom? Bom, então o que vai acontecer? A gente vai ter uma troca, tá? Nós temos que lembrar então que, primeiramente, o neurônio vai receber um estímulo nervoso, ok? E aí, aquele estímulo nervoso vai liberar canais de sódio, tá? Vão se abrir, vão entrar dentro do neurônio por um mecanismo de difusão. O que é esse mecanismo de difusão, pessoal? Nós temos que lembrar lá em CMC que é um outro tipo de transporte, que também é transporte ativo. Nós já sabemos que o íon de sódio ele é carga positiva, certo? E ele está fora. E o meio intercelular está em repouso, ou seja, negativo. Ok? Quando a entrada do sódio no meio intracelular, tá? Porque veio ali dentro o nosso impulso e abriu canais de sódio, e esse sódio entra dentro, a tendência do meio é se tornar menos negativo e a de fora mais positivo, que nós chamamos de voltagem limiar. E como é que está acontecendo isso, de deixar uma voltagem diferente da outra? Através disso aqui. Então, recebi o estímulo,
Veio o estímulo. Canais de sódio é liberado. Quando esses canais de sódio é liberado, aumenta-se a quantidade de sódio no meio extra e a tendência é que esses canais absorvam o sódio para dentro, ok? Através de transporte ativo pelo mecanismo da bomba de sódio e potássio. Quando esse meio de concentração atinge a voltagem limiar, o que é essa voltagem limiar? É o limite de troca de polarização, tá? Em deixar então a célula mais dentro positiva do que agora negativa, ela vai ascender, ok? Ou seja, essa voltagem limiar, ela é o estímulo que acontece depois do estímulo inicial no neurônio. Ou seja, é o principal, como é que eu vou dizer? É o principal mecanismo atuatório, tá? Para começar uma sinapse, ou perdão, um estímulo nervoso. Então, olha só, essa célula veio aqui, começou então a balancear por conta dos canais de sódio. Aqui dentro, então, era negativo, fica mais positivo, e agora aqui fora, mais negativo. Conforme isso vai acontecendo, vai ficando mais positivo, é dada a tendência à fase ascendência, tá? Ou ascendencial, que é o pico que nós chamamos da potenciação de ação, ok? Que é onde está passando a informação. Depois disso, acontece a fase de descendência do potencial de ação. Nós chamamos a fase de ascendência de despolarização do neurônio, tá? Despolarização. E a fase de descendência de hiperpolarização, que está fazendo o quê? Descendendo, está trocando aí novamente pela bomba de sódio e potássio os íons, dentro para ser negativo novamente e fora positivo, e aí, consequentemente, até voltar ao equilíbrio normal da célula e atingir o seu potencial de repouso da membrana, que é aquele caso que nós vimos anteriormente, que a tendência é onde tem mais íons negativos dentro do que fora, ok? Então, olha só. Acabei de falar para vocês da despolarização, que é o potencial de ação, né? Que vem depois da limiar. A limiar é o início do estímulo da liberação do nosso sódio para dentro do neurônio. Então, olha só. Após a voltagem limiar, outros canais de sódio se abrem na membrana plasmática. Então, estamos abrindo vários canaizinhos que vão captar sódio, tá bom? São os canais de voltagem dependentes que percebem a ação do evento. Então, olha só. Percebi a ação aqui. Aqui abri canal de sódio, entrou sódio. Está enchendo de sódio, está saindo 2 potássio. E aí, ó, esses canais de sódio na membrana plasmática do neurônio começam a perceber esse movimento aqui. E conforme eles se abrem mais. Conforme eles vão entrando, mais sódio que estava aqui fora entra aqui dentro. Quando a gente transforma todo o intracelular em positivo, ele vai acender pelo que nós chamamos de despolarização, tá? Então, ou seja, aumenta tanto a probabilidade de sódio, porque aumentou tantos canais de sódio nessa membrana, por conta do limiar, que aí eu consigo inverter a polaridade, ok? Inverter a polaridade, onde era negativo, agora ela passa a ser somente positivo, nós temos então o evento da despolarização. O que é essa despolarização? É o ápice da ascendência do pico do hormônio, do neurônio, tá? Então aqui eu tenho a limiar, que eu estou trocando, né? Então a limiar vai ter algumas coisas mais ou menos, algumas voltagens um pouco aí. A tendência é ter mais um pouquinho a troca negativa com a positiva, e conforme isso aqui vai abrindo mais canais de cálcio, vai entrando mais sódio e vai deixando mais positivo o meio intracelular, e consequentemente chega um momento que se entra em um pico, uma erupção, tá? Que é o potencial de ação, que eu chamo de despolarização ou ascendência do neurônio. Ok. Depois que isso aqui, então aqui eu tenho limiar, e aí nós ascendemos, fizemos então a despolarização, que é o acúmulo muito grande da voltagem positiva no meio intracelular do neurônio. E agora? Agora essa voltagem precisa voltar ao que era antes, né? Bom, se para poder subir, fazer um pico de ascendência, eu precisei abrir canais de sódio para que sódio entre no meio intracelular, para deixar ela mais positiva,
Para repolarizar, ou seja, para sossegar, para descender essa curva, que eu chamo de repolarização, eu preciso então abrir canais de potássio, para que esse potássio volte, tá? Para dentro da célula. Então aí vai abrindo canais de potássio na membrana plasmática do neurônio, o meu sódio sai, o meu potássio entra e ela vai se reequilibrando, tá bom? Ela vai se reequilibrando a sua voltagem de origem para potencial de repouso da membrana plasmática. Esse mecanismo de volta eu chamo de repolarização. Lembrando, pessoal, que sempre acontece, então, o transporte ativo no meio dessa perspectiva, tá? E depois disso, eu posso observar que eu tenho aqui, ó, um mecanismo que eu chamo de hiperpolarização intracelular, aqui no gráfico. Tá vendo? O que é essa hiperpolarização? É o seguinte, como os meus canaizinhos, vamos supor aqui que eu tenho um neurônio, tá? Tem um neurônio aqui, que é o soma, que é os dendritos. Como os meus canais de potássio, eles demoram a se fechar, entra mais potássio do que é para ter entrado, tá? Na descendência da curva, do potencial de ação. E aí, esse meu neurônio, ele fica muito negativo, ele exacerba a negatividade. E isso aí eu chamo de hiperpolarização da intracelular. E aí, professor, mas vai ficar muito negativo? Não, gente, aí aquela proteína bomba de sódio e potássio, que eu disse para vocês, ela vai retirando o excesso de potássio e equilibrando o meio intra e extracelular, garantindo o repouso novamente da membrana plasmática, entenderam? Então, olha só. Os dendritos neuronais eles vão captar o estímulo. Este estímulo ele vai abrir canais de sódio, certo? Ele abre canais de sódio por todo o corpo do neurônio. Conforme os canais de sódio vão se abrindo, por meio de difusão, tá? As voltagens do meio extra para o intra vão se mudando. Quando essa voltagem ela atinge, por exemplo, um patamar de 50%, nós chamamos isso de quê? Olha lá no gráfico. Chamamos isso de limiar. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui ele atingiu a limiar. Ok? Depois que ele atingiu a limiar, como a célula está percebendo que está entrando muito sódio, por conta dos canais de sódio, aumenta-se mais, então, a abertura de canais de sódio. O que é esses canais, gente? É canalículos que eu tenho aqui, ó, distribuído por todo o neurônio, tá? Principalmente na região axônica. Então, ele abre mais canais de sódio para esse sódio que está aqui dentro entrar. Quando 3 sódio entram, 2 potássios saem. Beleza, então aqui eu já formei a limiar e agora a ascendência. Entrou muito sódio dentro da célula, está super positivo, com um monte de sódio. Então nós já temos o potencial de ação, ok? Que é a ascendência no gráfico. Então aqui limiar, potencial de ação. Depois que ela chegou ao pico máximo de muita carga de voltagem positiva dentro dela, nós começamos a o quê? A perder a força do potencial de ação. E por que isso aqui é a perca? Porque agora, tá? São canais de potássio que vão se abrir por meio de difusão no meu neurônio, beleza? E vai fazer a retirada desse excesso que eu tenho de sódio aqui dentro. E aí o sódio vai sair e o potássio estava lá fora, vai entrar novamente, fazendo com que essa minha célula se reequilibre a voltagem propriamente dita. Porque a tendência, então, é ela fazer novamente um repouso. Que eu chamo, então, de repolarização. E a despolarização é o pico do potencial de ação. Essa célula, esses canais de potássio, eles são tão lentos, mas tão lentos para poder fechar, que eles absorvem muito potássio, além do que é necessário para a célula. E aí acontece o quê? Que essa célula vai ficar exacerbada com potássio e aí vai ficar com muito potássio dentro da célula. Nós chamamos isso então de hiperpolarização, que é esse princípio do gráfico aqui. Essa hiperpolarização ela vai ser reequilibrada, reajustada a princípio pela proteína bomba de sódio e potássio, que fica ali na membrana plasmática, que vai pegar esse potássio que está em excesso aqui dentro e reequilibrar e jogar para fora, até ela ficar em totalmente repouso novamente e receber outro estímulo, tá? Esse estímulo e esse mecanismo que a gente acabou de ver, eu chamo de potencial de ação do neurônio. Então, o potencial de ação ele é feito através da limiar, pela ascendência, que eu chamo de despolarização, né? E aí, depois disso, ele vai repolarizar e hiperpolarizar. Ou seja, repolariza,
para poder equilibrar o seu valor eletrolítico para negativo, né? E depois ele exacerba a negatividade e a proteína bomba de sódio e potássio controla novamente o meio intra e extra em relação aos íons que estão presentes, ok? Então a gente pode perceber que o neurônio ele trabalha com a lei do tudo ou do nada, tá bom? O potencial de ação de um neurônio, quando ele recebe um estímulo, ele vai trabalhar ou tudo ou nada, que é o limiar. Esse limiar é como se fosse uma marca, tá, gente? Então, conforme eu vou trocando, vai ficando positivo, vai ficando negativo, vai ficando positivo, vai ficando negativo, vai ficando positivo, 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 positivo. Quando ele atinge um pico de positividade, ele atinge a limiar. Só atingindo a limiar, que é uma quantidade específica de sódio que eu tenho que ter dentro da célula, que vou atingir, então, que eu vou, na verdade, estimular a minha despolarização, tá? Isso aqui eu chamo de donada. Então, se eu não conseguir atingir o meu número específico, a quantidade específica aqui dentro da célula de potássio, eu não consigo atingir a limiar e, consequentemente, não consigo despolarizar essa célula, tá bom? Por isso que chama a lei do tudo ou nada. Então, olha só para a gente poder entender que eu tenho aqui, ó, a limiar, tá? Ó, essa limiar, ela funciona mais ou menos numa velocidade de 70 milivolts, tá? Quando aqui teve uma troca, começou a ter troca, ó, tá vendo que eu comecei aqui a perceber, a célula começou a perceber a troca extra, extra de sódio e potássio, atingiu então, consequentemente, a minha liminar. Aí, ó, já é um estímulo para eu despolarizar. E, consequentemente, quando atinge esse limite, o que acontece? Eu libero mais canais de sódio. E aí vai vir tanto sódio dentro da célula, mas tanto sódio, que, consequentemente, eu vou atingir um pico máximo, que é a despolarização. E aí depois eu libero o quê? A célula vai liberar canais, né, de potássio para poder repolarizar. Observem que enquanto um impulso vai passando, tá, gente? É bem interessante essa imagem. Um impulso vai passando, vai se tendo automaticamente, tá, a troca de sódio e potássio, e enquanto ele vai passando, o que ficou para trás já está, ó, em repolarização, já está entrando na zona de descanso, tá, de repouso da membrana plasmática. Inclusive aqui vai ficar com um pouco mais de excesso de íons negativos por conta da hiperpolarização desse neurônio, que é o excesso, né, de íons negativos por conta do potássio, beleza? Então, olha só, mais uma vez, aqui é um esquema para vocês verem que isso é automaticamente, enquanto vai acontecendo o impulso, enquanto o impulso vai passando, olha o impulso passando aqui, ó. Chegou o impulso, ó, excitou, limiar, fez aqui, ó, despolarizou, repolarizou, despolarizou, repolarizou. Então, é tudo automaticamente, tá? Lembrando que quem recebe esse impulso são os dendritos axoniais. Certo? Então, mais uma vez aqui um gráfico, tá bom? Só para a gente poder gravar aqui, ó. É milivolts o nome do tempo que a gente tem. Então, aconteceu o estímulo, eu chamo de limiar. Ó, vou aqui trocando. Vai ficando positivo e aqui negativo. Vai ficando positivo, aqui negativo. Vai ficando positivo, aqui negativo. Positivo, aqui negativo. Chegou. Atingiu o pico de excitação, é a limiar. Então, essa limiar ela faz o quê? Aumenta mais, então, a absorção de canais de sódio dentro da célula. Subiu. Subiu, potencial de ação porque despolarizou a célula. Tem muito mais sódio dentro do que fora. E agora? Vai descer, vai repolarizar. O que vai acontecer? Vai liberar mais canais de potássio, certo? E aí esse potássio, que entra dentro da célula de uma forma muito rápida, faz com que ela entre em repouso. Só que entra tanto potássio dentro da célula que nós podemos chamar de hiperpolarização ou período refratário, que ela está muito negativada. Aí a bomba de sódio e potássio vai pegando esse meu potássio que está aqui em excesso e jogando ele para fora para equilibrar e fazer um repouso absoluto e reiniciar o ciclo, tá? Isso que acontece concomitantemente. Deu para entender, pessoal? Sinapse? Beleza, então. Vamos dar agora prosseguimento. Perdão, gente, vocês entenderam agora foi o potencial de ação. Agora a gente vai entender a sinapse, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para poder fazer uma parte 2, senão vai ficar muito comprido. Eu já tenho 29 minutos aqui. Bom, já volto.